E mais uma vez, a minha pergunta hoje é para o advogado terror dos advogados, de reclamante, desavisados, que olha aquela carinha e pensa que vai enrolar ele, mas ninguém enrola ele. Eu tenho uma pergunta para o doutor Arivan Galdino mais uma vez. Distribuiu uma ação, passou o prazo para alegar ali incompetência do juízo e na hora da instrução a reclamante, o reclamante e o trabalhador, a trabalhadora fala que trabalhava em um lugar diferente do que está na inicial e pede uma perícia em local de trabalho diverso, confessa que há ali naquela petição inicial uma informação distinta daquilo que ela vai pedir na audiência de instrução. Mas passou o prazo da empresa falar isso, né, no início do processo, significa que não pode mudar mais e eu ganhei o processo, estou certo? Não tem mais o que fazer. Oi, doutora Aline. Infelizmente, mais uma vez eu vou falar para você que você não ganhou o processo. Não ainda, porque ainda ele vai ser julgado, não vai ser por causa da competência que vai delimitar esse julgamento, né? Mas a competência é de veras muito importante para a justiça do trabalho. Isso define quem é o juízo que vai julgar aquele processo, onde que vai ser produzida a prova daquele processo. Então, sim, em São Paulo, muita gente confunde. Em São Paulo, a gente tem uma portaria, a portaria 88 de 2013. A nossa competência aqui no território de São Paulo, no estado, na cidade de São Paulo, a gente chama ela de competência funcional e não competência territorial, como muita gente se confunde. Quem me conhece um pouco na advocacia, além de já conhece um pouco, ela sabe que eu sou muito técnico, tanto nas peças, em tudo que eu acabo fazendo, que eu vou levar para o juiz. Então, às vezes, quando eu leio petições de alguns colegas, eu vejo que eles trazem a portaria 88. Eu vejo que alguns colegas trazem a portaria 88 e fala sobre competência territorial, mas não é. Quando você lê a portaria 88, ela fala que no estado, na cidade de São Paulo, a competência do TRT2, ela é funcional. O que é isso? Dentro da cidade de São Paulo, a gente tem vários fóruns. A gente tem um fórum dividido por zona. A gente tem um fórum da Zona Sul, da Zona Leste e o fórum Central. Por isso que se chama competência funcional. Então imagina que durante a instrução processual a reclamante revela que prestou serviços em outra localidade que não era inicialmente informada na sua peça. Esse fato pode modificar completamente a competência territorial do processo, ou seja, o juiz que está conduzindo o caso talvez não seja competente para julgar aquela ação. Então, sim, pela portaria 88 de 2013, na mesa de audiência, mesmo tendo passado o prazo lá da CLT, que é de 5 dias para alegar a exceção de competência, mesmo que tenha passado o prazo lá de 5 dias da CLT, sim, em mesa de audiência, tem como sim alegar a exceção de competência. Esse caso, inclusive, aconteceu comigo. Nessa situação, o advogado da reclamada deve agir de forma imediata, né, e assertiva, alegando a exceção de incompetência ainda durante a instrução. Isso é possível porque a portaria nos permite, diante de fatos novos que modifiquem a competência, como a mudança do local da prestação de serviço, que ficou confirmado com a minha pergunta que eu fiz para reclamante. Na própria mesa de audiência, eu falei: excelência, o senhor não era competente para fazer essa instrução, o senhor não é competente para proferir a sentença nesse processo, porque conforme confirmou a reclamante, o último local de prestação de serviço dela era da competência do fórum da Zona Sul. Então o juiz de forma imediata apreciou isso e remeteu o processo para lá, anulou todos os atos. Portanto, Aline, você não ganhou o processo, não nessa competência que você distribuiu de forma originária, porque ele vai ser remetido e a instrução vai começar em outro juízo. Então, sempre que surgir um fato novo que afete a competência, não hesite em alegar a exceção imediatamente. Isso assegura que o processo seja julgado no juízo correto, conforme determina a própria lei. E lembre-se, o conhecimento das normas como a Portaria 88 de 2013 é essencial para uma boa defesa do seu cliente. Aline, espero que tenha esclarecido para você e me mande mais dúvidas. Eu estou adorando essa troca de informações com uma excelente advogada de reclamante. Eu acredito que você não cometeria esse erro de distribuição em uma competência a qual o juízo não é competente, mas mande mais dúvidas que eu vou tirar aqui, eu como advogado de empresa e você sempre como advogada, excelente advogada de reclamante que você é.